Já sei uma parte. Somewhere over the rainbow. Eu só sei isso. Bluebirds fly. Bluebirds fly. Tá bom, né? Bluebirds Fly. fly. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e durante esse mês de outubro a gente vai conversar um pouco sobre literatura infantil. Inclusive já fica aqui a minha dica para você que tem crianças ao seu redor. Na hora de escolher o presente para o seu filho, para o seu primo, para o seu irmão, para sei lá quem quer que seja, dê um livro. Porque eu só sou um leitor hoje porque um dia despretensiosamente eu ganhei um livro, eu não era uma criança, eu era um adolescente. Mas assim, ninguém vira leitor porque cisma que quer ler. Se não tiver o que ler, dê um livro. Durante esse mês a gente vai resenhar aqui os grandes livros da literatura infantil, né? Eu acho que vai ter clássicos e contemporâneos também, talvez, não sei. Mas enfim, eu tenho certeza que vão ser livros bons. A começar com o que eu vou falar um pouco pra vocês hoje, O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Bom, esse livro aqui é um clássico norte-americano, talvez ele seja um dos livros mais famosos nos Estados Unidos, e ele tá pra América, né, ele tá pros Estados Unidos, assim como Alice no País das Maravilhas está pra Inglaterra. A gente nota isso pelas referências, né? Quando a gente vai ouvir música, vai ver série, todo mundo referencia o Mágico de Oz. Quem nunca ouviu falar em alguma canção, a Yellow Brick Road, né? A famosa Estrada dos Tijolos Amarelos. Enfim, e eu acho que ele tá para os Estados Unidos do mesmo modo que Alice no País das Maravilhas está para Inglaterra e os contos dos Irmãos Grimm estão para Alemanha. São os famosos, assim, daquele país e todo mundo conhece e consome bem. Esse livro ele foi escrito em 1900 e desde que ele foi escrito, na verdade, todo mundo sempre comparou ele bastante com Alice no País das Maravilhas, porque foi mais ou menos numa mesma época. E não dá pra falar que não teve nada a ver, que Lewis Carroll não teve influência no L. Frank Baum, porque Baum ele sempre falou que ele não gostava mesmo da parte nonsense do Lewis Carroll, ele não gostava disso na Alice no País das Maravilhas, mas ele gostava muito e ele quis escrever um livro que fizesse com que as crianças entrassem dentro do universo da mesma forma que Lewis Carroll conseguiu fazer isso com a escrita de Alice no País das Maravilhas. Alice. Outra coisa que ele quis fazer de propósito era fazer uma reinvenção dos contos de fadas. Os contos de fadas estavam muito populares ali no século XIX, principalmente por conta dos contos dos Irmãos Grimm da Alemanha. Mas ali todos eles tinham algo em comum, eram histórias para crianças, tinham ali uma lição de moral, né? Mas eles eram todos muito macabros, eles tinham coisas assim, flertavam com horror. E o Baum ele quis fazer o que ele vai chamar aqui de um conto de fadas modernizado, que é algo que vai continuar trazendo essa lição de moral, mas vai tirar esse artifício do horror, porque tudo aquilo que se referia a algo ruim para as crianças entenderem mesmo que era ruim, os Irmãos Grimm demonizavam, assim. E aqui ele vai fazer um livro bem leve, muito fácil de ser lido, assim. É um livro que muita gente fala, nossa, gente, é um livro para ser lido em todas as idades. Eu li ele depois de adulto, e eu não vou falar para vocês, assim, que ele é marcante para um adulto, entendeu? Eu acho ele bem infantilizado, mas eu gosto bastante, eu gosto dessa história, eu gosto da ideia que o livro passa. Com certeza eu vou ler para os meus filhos. E fica aqui uma boa recomendação para você que tem criança, adolescente, sem sombra de dúvidas, não vai decepcionar, Mágico de Oz. Vamos falar um pouco sobre o enredo desse livro. Bom, ele foi escrito em 1900. Falar um pouco sobre o enredo. Aí eu volto. Não vou falar mais nada disso, não. Vou direto pro enredo. Deixa eu mostrar pra vocês também a minha edição do Mágico de Oz, que é da minha coleção de bolsos da Zahar. É nela que eu li, eu gosto muito, mas com certeza esse daqui chama muito mais atenção. Tem corte colorido, é da Dark Side, é da Lívia esse. As ilustrações dentro, mostra as ilustrações também estão Toda falando aqui que são muito boas. Olha, legal, são rosas. Então eu vou ficar com esse na mão porque é mais bonito. Vamos direto pro enredo então do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina chamada Dorothy e o seu cachorrinho Totó vivendo aventuras em uma terra mágica. Nossa história começa no interior do Kansas, no meio de uma fazenda que ficava assim, no meio do nada. E ali a gente vai ver a Dorothy, que é a nossa protagonista, uma criança, uma menina que aqui não fala exatamente a idade dela, mas alguns estudiosos falam que ela devia ter entre 6 e 8 anos. A gente vai ver que ela morava numa fazenda no meio de uma pradaria. Ela olhava pro lado, só tinha pradaria, olhava pro outro lado, só tinha pradaria, só campos planos.
E aqui no livro fala que as pradarias eram todas cinzentas, assim como a casa dela era cinzenta, o seu tio era cinzento, a sua tia era cinzenta. A menina vivia em um mundo completamente sem cor. Até que, do nada, um redemoinho passa por ali e leva a sua casa para uma terra completamente desconhecida. Nesse redemoinho vão apenas a Dorothy e o seu cachorrinho Totó. E aí que começa a nossa história. O redemoinho vai levar a casa da Dorothy até a terra de Oz. Quando ela chega lá, ela fica meio assustada, sem saber ao certo o que está acontecendo e muito menos aonde ela está. Até que ela é recebida pela Glinda, que é a bruxa boa do norte. Só que ela não tá no norte, ela tá no leste. O que acontece foi o seguinte: quando a casa pousou, ela pousou bem em cima da bruxa má do leste. E nisso, sem querer querendo, a Dorothy meio que libertou todo aquele povo que era escravizado pela bruxa má do leste. E esse povo foi correndo chamar então a bruxa boa do norte, que é a Glinda, que é quem vem recepcionar ali a Dorothy. E a Dorothy tá meio numa situação caótica, ela não sabe onde ela tá, ela não sabe o que ela fez. Quando ela vê que ela matou a pobre da bruxa, ela fica, tipo, desesperada, porque ela nunca tinha matado sequer um insetinho na sua casa. Aí ela fica, tipo, eu não queria ter matado ela. E a gente vê só os pezinhos da bruxa má pra fora, com um sapato prata, dourado, certeza. Que, enfim, vai render aí pra essa história. E o que a gente vai acompanhar aqui nada mais é do que a Dorothy tentando voltar pra casa. E ela não sabe ao certo como fazer, então a Glinda a orienta a fazer o quê? Pegar os sapatos da bruxa que ela acabou de matar, até porque aqueles sapatos são poderosos, embora ninguém saiba ao certo qual a magia por detrás e o que aqueles sapatos fazem. Mas mesmo assim, ela pega o sapato, calça no pé, pega o cachorrinho Totó e segue o quê? A Yellow Brick Road, a famosa estrada de tijolos amarelos. So goodbye Yellow Brick Road. Hoje eu tô muito cantante. Tem uma do Corey Asbury também. So goodbye now Yellow Brick Road. Por que todo mundo só usa essa frase? Enfim, pra ela chegar no Mágico de Oz, que é aquele cara que comanda toda aquela terra e o único, segundo a Glinda, pode ajudar a Dorothy a voltar pra casa, ela precisa seguir essa estrada. Acontece que no meio do caminho dessa peregrinação, ela passa por diversas aventuras e encontra diversos amigos. O primeiro que ela vai encontrar é o Espantalho. Ele tá vivendo a vida dele como um espantalho, né? Num espeto, assim. Ele não consegue sair dali, então a Dorothy resgata ele. O nome do capítulo que ele aparece é o Resgate do Espantalho. Ela só tira ele ali do cabo e põe ele no chão pra ele poder andar. E ele já fica imensamente grato por isso. E ele pergunta onde a Dorothy tá indo. E ela fala, eu tô indo atrás do Mágico de Oz, porque só ele pode fazer eu voltar pra casa. Então o Espantalho vê ali uma oportunidade, porque o Espantalho é muito frustrado, porque ele não tem cérebro. Ele é um homem ele é um ser completamente feito de palha. E ele sempre quis ter cérebro porque ele sabia que se ele fosse alguém inteligente, ele conseguiria grandes coisas na vida. Então ele fala, será que o Mágico de Oz não me daria cérebro também? E resolve embarcar nessa aventura com a Dorothy. Próximo passo, eles vão encontrar o Homem de Lata. E o Homem de Lata, ele tá assim, paralisado em uma árvore semi-cortada. O Homem de Lata, ele é tipo um lenhador de lata, e ele vai contar a história dele. Ele era um menino comum que era lenhador. Aí um dia ele foi cortar uma árvore, ele foi enfeitiçado pela bruxa má do oeste. Aí um dia ele foi cortar uma árvore e cortou uma perna. Aí ele foi lá no latoeiro, o latoeiro fez uma perna de lata. Aí no outro dia ele foi cortar uma árvore e cortou um braço. Até que ele virou um homem inteiro feito de lata, e as juntas metálicas estavam enferrujadas. Então já fazia alguns dias que o Homem de Lata estava assim, paralisado. Então a Dorothy pega um olhinho, passa nele, desenferruja o pobre, e ele fala assim, já que vocês estão indo até o Mágico de Oz, eu quero ir também, porque eu sempre quis ter coração, porque eu acho que se eu tivesse coração, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E aí começa até uma briguinha moral do que é mais importante, coração ou cérebro, entre o Homem de Lata e o Espantalho. E eu acho engraçado que a Dorothy fala assim, e aí eu não falei nada porque eu não sabia o que eu achava. Tipo isso. E eu falei, é isso, eu também não sei. No meio do caminho eles encontram também um leão que vai ali atacá-los. Aí a Dorothy vem com a bolsinha dela e bate no nariz dele e fala, você é um abusado, você não tenta morder nós não. Você é um covarde querer bater na gente. Aí ele fica tipo, droga, mexeu na ferida, porque o leão era um baita de um covarde, e tudo que ele mais queria era ter a coragem necessária para dominar e reinar ali sobre todos os outros animais, como um bom leão deveria fazer. Então ele resolve embarcar também nessa jornada em busca do Mágico de Oz para ganhar coragem. E é isso basicamente a história, eles ali caminhando até o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz ele fica na cidade das Esmeraldas, que é bem no centro de Oz. O final da história eu não vou contar, embora eu não sei ao
certo se é spoiler, levando em conta o tanto que essa história é famosa. Digamos apenas que o Mágico de Oz não era quem ele dizia ser. Para por aí. E é isso, pessoal. O mais legal dessa história é que ela é super estudada. Eu acho que é uma das histórias infantis mais estudadas hoje em dia. O pessoal acha várias analogias dentro desse livro. E o fato do Baum nunca ter falado sobre essas analogias me faz pensar se foi proposital ou não. Ou se simplesmente o pessoal que tá vendo coisa ali que nem ele mesmo viu quando construiu essa narrativa. De todo modo, existem várias analogias aqui. Como, por exemplo, o momento em que eles chegam lá na Cidade das Esmeraldas, onde tudo é verde. E ali a gente percebe que para entrar na Cidade das Esmeraldas, existia um ritual em que todos precisavam colocar um óculos verde. E é por isso que tudo lá é verde. Porque todo mundo vê sob a ótica daquele óculos que é verde. Então ali, Baum fala um pouco, pelo menos é o que os estudiosos dizem, sobre manipulação em massa, né? Então o pessoal fala assim que tem super uma discussão e uma crítica profunda sobre geopolítica e várias coisas assim brisadas. É um livro assim que dá pra você analisar sob essa ótica e tirar várias coisas proveitosas. Dá também, obviamente, pra você simplesmente ver a ficção que tem aqui. E a lição mais legal, mais bonita e mais importante que o livro nos passa é que todas aquelas pessoas que estavam ali em busca do Mágico de Oz pra simplesmente, magicamente, afinal de contas ele era um mágico, terem os seus problemas resolvidos, tinham dentro de si a capacidade de resolver os seus próprios problemas. Por exemplo, o espantalho que tanto queria um cérebro, ele se mostra nessa peregrinação a pessoa mais estrategista do grupo. Assim como o leão, tem um momento que ele precisa pular um penhasco super longo e todo mundo fica com medo e ele vai e pula. Assim como o homem de lata que queria ter um coração, quando pisa num inseto começa a chorar horrores porque tinha matado aquele inseto. Então a gente percebe que eles não precisavam magicamente adquirir aquelas coisas que eles já tinham uma predisposição para conquistar, caso eles colocassem isso como meta, ao invés de colocar como meta receber de alguém. E eu acho isso muito legal, uma lição muito bonita, e é sobre isso que fala um pouco então O Mágico de Oz. Esse foi só o primeiro livro desse nosso mês, só a primeira resenha que a gente trouxe aqui pra vocês. Vai ter muita coisa boa ainda nesse mês, então compartilha esse vídeo pros seus amigos, não deixa de comentar também o que você achou, curtir esse livro, esse vídeo e me falar. O Mágico de Oz é digno de estar na sua cabeceira. Tchau!